Bom, vamos lá, pessoal, vamos resolver agora aqui a questão 5, beleza? Bom, a questão 5 diz assim, ó. Uma usina de cana-de-açúcar usa bagaço de cana como combustível para operar uma caldeira que produz 4.000 kg por hora de vapor a 20 atmosferas e 600 graus Celsius. Esse vapor abastece uma turbina que o expande até vapor superaquecido a 1 atmosfera. Calcule a taxa de conversão de energia na turbina, que é o trabalho de eixo, em quilowatts para as seguintes situações. Letra A. Turbina operando adiabática e reversivelmente. E letra B. Turbina operando com 90% da eficiência da turbina da letra A. Então, nós temos o caso aí de uma turbina, ok, em que entra um vapor bem quente e com uma pressão relativamente alta, né? Parte da energia desse vapor que ele traz consigo vai ser convertida em trabalho através da turbina. A turbina faz isso. Ela faz esse trabalho de eixo na vizinhança, né? Bom, como é que a gente faz para resolver? Então, a primeira coisa, a gente faz o desenho, né? Nesse caso aqui a gente não tem o desenho, então a gente pode fazer aqui o desenho logo mais aqui embaixo. Deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho. Aí, agora vai. Então, vamos fazer o desenho aqui. A gente faz um retângulo qualquer, né? E chama isso aqui de turbina. Beleza. Então, nós temos aqui na entrada uma corrente E de entrada, que são aí os 4.000 kg por hora desse vapor, que está a 20 atmosferas de pressão e 600 graus Celsius de temperatura. E nós temos a saída desse vapor, que nós só sabemos que está a 1 atmosfera. E o que acontece? A turbina ela vai ter aí a geração, né, de um trabalho de eixo. Ela vai realizar um trabalho de eixo na vizinhança. Beleza, esse é o nosso desenho esquemático. Próximo passo, a gente vai ter que definir aqui o sistema, né? Então, nós podemos dizer que o sistema é a própria turbina, que é um sistema aberto. O regime é permanente, né? Porque nós temos, não temos nenhuma variação com o tempo das variáveis que nos são apresentadas, né? Tampouco nós temos acúmulo de massa ou de energia dentro da turbina, tá bom? E o processo é contínuo. Então, está continuamente entrando vapor nessas condições, saindo vapor nessas condições e gerando a mesma quantidade de trabalho, né, no decorrer do tempo. É um processo contínuo. Beleza. Nosso próximo passo é fazer o balanço de massa. Então, a variação de massa com o tempo vai ser igual a corrente de massa que está entrando, que no caso aqui é essa corrente que eu chamei de E, menos a corrente de massa que está saindo, que eu chamei de S. Como um regime permanente, não temos acúmulo de massa no sistema, logo nós teremos que o que entra de vapor é igual ao que sai de vapor, que é igual a esses 4.000 kg por hora. Beleza, então temos aqui o nosso balanço de massa, ele nos deu uma informação importante, de que tudo que entra é tudo que sai, né? Beleza, vamos aqui para a próxima página, a gente vai fazer o balanço de energia, ok? Que seria aqui o nosso próximo passo. Então, o balanço de energia fica assim, né? du dt igual a um calor que é trocado com a vizinhança, mais trabalho de eixo trocado com a vizinhança, menos um trabalho de expansão ou compressão, mais... vamos colocar direto aqui, né? Então, a corrente de entrada vezes a entalpia da corrente de entrada, né? Entalpia específica, menos corrente mássica de saída vezes a entalpia específica da corrente mássica de saída.
Podemos simplificar o balanço de energia? Podemos. Regime permanente, né? Não temos um acúmulo de energia interna no sistema. Adiabático, ele fala lá na letra A que a gente considera aí adiabático e reversível. Então, a gente não tem troca de calor significativa com a vizinhança. O trabalho de eixo não podemos cortar porque ele existe, né? Ele é inclusive o trabalho que a gente quer calcular. Não temos trabalho de compressão ou expansão, por quê? Porque a turbina é um equipamento rígido. E nós temos correntes de massa de entrada e saída, logo não podemos cortar aqui. O que nós vamos obter então? Zero igual trabalho de eixo mais. Vamos substituir já o valor? Vamos colocar aqui, ó, 4.000. 4.000 vezes a entalpia da corrente de entrada menos 4.000 também a entalpia da corrente de saída, né? O que isso vai nos dar, então? Ó? A gente pode deixar o 4.000 em evidência, né? E fazendo isso, a gente vai ter então que zero é igual ao trabalho de eixo mais 4.000, que ficou em evidência, vezes essa diferença aqui das entalpias específicas. Ok. Vamos isolar então o trabalho de eixo para que a gente possa calcular ele. Então, isolando o trabalho de eixo, eu vou passar tudo isso daqui para lá, né, e vai trocando o sinal. Então, vai ficar trabalho de eixo igual 4.000 quilos por hora, ok? Essa é a unidade. E aqui, ó, como eu passei para lá e mudou o sinal, a gente só troca aqui, só inverte a ordem das entalpias aqui dentro, beleza? Ok, maravilha. Para a gente poder calcular o trabalho de eixo, a gente precisa saber as entalpias, né? A entalpia de saída e a entalpia de entrada. Como é que a gente pode determinar isso? Bom, em se tratando de vapor, a gente pode olhar nas tabelas de vapor, né? Para isso, a gente precisa das informações de pressão e temperatura para a gente poder olhar lá. Da corrente de entrada, nós temos a pressão e temos a temperatura. Então, a gente já consegue obter essas propriedades, a entalpia. Então, eu estou aqui na parte do vapor sobreaquecido, e se a gente procurar aqui por 2 atmosferas, perdão, 2 megapascal, que é correspondente a 20 atmosferas, né? Como que eu sei disso? Porque aqui no enunciado ela fala, uma atmosfera é 0,1 megapascal, né? Logo, 20 atmosferas são 2 megapascais. Então, a gente olhando aqui, ó, em 2 megapascal e 600 graus Celsius, a gente pode observar aqui que a nossa entalpia é 3.690,1. Então, vamos colocar aqui essa informação. Entalpia de entrada, né, pessoal? Então, 4.000 quilos por hora vai ser igual a entalpia de saída menos 3.690,1 kJ por quilograma. E a entalpia da saída, será que a gente consegue determinar? Bom, nós só temos a informação de pressão, né? E aqui ele inclusive fala, é um vapor superaquecido. Então, só a informação de pressão não basta. A gente precisa da informação de temperatura. Se fosse um vapor saturado, tudo bem, só a pressão basta. Mas não, é um vapor superaquecido. Então, a gente precisa da temperatura. Como a gente não sabe a temperatura da saída, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o balanço de entropia, certo? A gente vai continuar fazendo o balanço de entropia. E no balanço de entropia, a gente vai obter uma forma de determinar essa entalpia aqui. Então, no momento, a gente deixa ela ali e vamos para o balanço de entropia, ok? Então, é assim que vocês vão fazer. Chegou no balanço de energia, não consegue calcular a entalpia? Não se desespera. Faz o balanço de entropia e vê o que ele nos diz. Então, o balanço de entropia fica aqui, então, né? A variação de entropia com o tempo no sistema igual a entropia que entra com as correntes de calor, né? Melhor dizendo, com as transferências de calor, dividido pela temperatura, mais a vazão de entrada vezes a entropia específica da vazão de entrada, menos
a vazão de saída vezes a entropia específica da vazão de saída, mais a entropia gerada no sistema. Não podemos esquecer aí da entropia gerada. Beleza, vamos simplificar o que a gente pode aqui. É um regime permanente, logo não temos o acúmulo. Na letra A nós estamos trabalhando com um processo adiabático, então aqui não temos o calor, né? E também reversível. E se vocês se lembrarem, um processo reversível ele não tem entropia gerada. Eu vou até colocar aqui, reversível. Tá? Então, isso é um conceito muito importante. Se ela fala para considerar um processo reversível, você pode cortar a entropia gerada. Certo? Então, o que a gente vai chegar aqui no fim das contas? A gente vai ter que, vamos substituir já os valores, 4.000 kg por hora vezes a entropia específica de entrada, menos 4.000 kg por hora vezes a entropia específica de saída, que tudo isso é igual a zero. Veja, a gente pode deixar aqui o 4.000 em evidência, só que se a gente fizer isso, a gente vai concluir que vai ficar simplesmente assim, né? O 4.000 vai ficar em evidência, e como o outro lado da igualdade é zero, a gente corta. Então, no fim das contas mesmo, a gente vai chegar que é um processo isentrópico. O que significa isentrópico? Né? Significa que a entropia específica da corrente de entrada vai ser igual à entropia específica da corrente de saída. Tudo isso porque é reversível, né? Beleza, mas o que a gente faz ainda com essa informação? Bom, se ele é um processo isentrópico, e a gente encontrou aqui a linha correspondente aqui aos 600 graus Celsius e a pressão de 2, a gente também consegue saber a entropia específica na entrada, que é 7,7024. Vamos anotar aqui. Então, nós sabemos que a entropia específica na entrada é igual a 7,7024. Certo? O que a gente conclui? Que a entropia na saída também tem que ter esse valor. Né? E aqui é a unidade, kilojoules por quilograma Kelvin. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai aqui na parte de vapor superaquecido, lá no 0,1 megapascal. Por quê? Porque é a pressão de saída, lembra? Aqui na saída ela fala 1 atm, e 1 atm é 0,1 megapascal. Então, a gente vem aqui na pressão de saída, 0,1 megapascal, e a gente vai procurar aqui a entropia de 7,70 aproximadamente, 7,70. Só que não tem aqui exatamente esse valor. A gente tem 7,61 e 7,83. O que a gente tem que fazer? Temos que interpolar. Temos que interpolar, então, nessa faixa aqui. Vou até copiar aqui essa faixa que nós teríamos que interpolar aqui nessa condição. Vou até puxar um pouquinho mais aqui da tabela para a gente pegar ali também uma parte maior aqui da tabela. Até aqui tá bom, na real. Beleza. Vamos copiar isso aqui lá e vamos fazer a interpolação. Não precisa ter medo da interpolação, não é um processo muito complexo de fazer, ok? A gente consegue fazer a interpolação tranquilamente, sem dor de cabeça. É só seguir o passo a passo, certo? E se vocês não se lembram do passo a passo, não tem problema, a gente vai relembrar aqui agora. Então tá, sempre que você vai fazer uma interpolação, você vai fazer duas reguinhas, né? Pode fazer uma do ladinho da outra, dessa forma aqui. Essa aqui vai ser a reguinha da entalpia específica e essa aqui vai ser a reguinha da entropia específica. Ok. Aí a gente vai colocar os extremos, né? Então veja, o nosso alvo está entre esses dois valores aqui, porque a entropia está entre esses dois.
né? A gente sabe que o 7,70 está entre esses valores aqui. Então, como que a gente faz? A gente coloca os extremos aqui, ó, então 2776.4 para entalpia, 2875.3, o outro extremo da entalpia. E aqui no meio, a entalpia de saída que a gente quer determinar, a nossa incógnita. E aqui na entropia, nós temos 7,6134, 7,8343 e 7,7024, que é a entropia específica da saída. Beleza, montou a reguinha? Agora a gente vai fazer a equação, né, sabendo que é parte pelo todo. Se é parte pelo todo, então a gente pega... Eu gosto de pegar sempre a parte de cima aqui, ó. Então a gente faz esse menos esse, dividido por esse menos esse. Então a parte pelo todo. Né? Então vou até colocar aqui, ó, então a gente faz a parte dividido pelo todo. Então vai ficar, ó, HS menos 2776.4 dividido pelo todo, 2875.3 menos 2776.4. Tudo isso igual. Agora a gente faz o outro lado, o lado da entropia. 7,7024 menos 7,6134. Então veja, ó, se eu peguei aqui a parte de cima, aqui eu também pego a parte de cima. E o todo, né, aqui também da entropia. Então, 7,8343 menos 7,6134. Beleza? Aí a gente faz as contas, certo? Faz as contas no passo a passo. Então, vai primeiro resolvendo as subtrações. Depois que resolveu as subtrações, resolve aqui a divisão. Passa o resultado aqui multiplicando e passa o resultado aqui somando. Faz tudo passo a passo. Né? Fazendo então aí o passo a passo, a gente vai chegar no seguinte valor de entalpia específica de saída, 2.816,25 aí aproximadamente, kJ por quilograma. Como que eu sei se está certo? Ora, uma forma de saber se está certo, esse valor tem que estar entre esse e esse. Né? Esse valor tem que ser intermediário entre esses dois. E no caso ele está, né? Ele é maior que 277,6.4 e ele é menor que 2875,3. Então, beleza, está certinho. Sabemos então aqui a nossa entalpia. Então a gente